todas as informações sobre as buscas e as investigações do desaparecimento do casal que saiu para ver o pôr do sol e nunca mais foi visto, o caso Angra dos Reis. O corpo de Cristiane foi encontrado, reconhecido pela família, mas Leonardo até agora não foi encontrado. A polícia não tem qualquer sinal de Leonardo, a não ser a janela do barco, uma janela idêntica à do barco em que eles estavam. Eu acredito que seja a janela do barco, essa que você está vendo aí. Repare que essa janelinha aqui, ó, é a mesma que está aqui. Seria muita coincidência um barco com uma janela igual e com uma janela perdida no mar. Janela que foi encontrada por um pescador. Mas onde está a embarcação? Afundou? Mas e o corpo de Leonardo, onde está? Onde está o barco? O que levou à morte de Cristiane? A polícia investiga todas as possibilidades. Cristiane e Leonardo desapareceram há quase 10 dias, 9 dias hoje. 9 dias. Saíram para ver o pôr do sol em um passeio de barco que poderia marcar a reconciliação do casal. Eles foram casados por 8 anos e estavam separados há 3. Mas a viagem romântica terminou em tragédia porque ela já foi encontrada morta. Mas ele não. A essa altura, a polícia acredita em naufrágio? Só que essa hipótese só pode ser comprovada se a embarcação for encontrada. Como estão as buscas? Vamos abrir o canal agora São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Angra dos Reis, com uma reportagem inédita para você sobre mais um caso intrigante e misterioso na tela da Record. Balança! Os primeiros exames não apontam sinais de violência no corpo de Cristiane Nogueira da Silva. A mulher de 48 anos estava desaparecida há mais de uma semana e foi encontrada morta no mar, numa área conhecida como Restinga da Marambaia, a 60 quilômetros do local onde desapareceu. Antes mesmo do laudo do Instituto Médico Legal, a família já havia identificado Cristiane por fotos, ao comparar as tatuagens dela. O corpo foi identificado, é a nossa mãe, eu agradeço a mobilização, mas é isso, não tem muito o que ser dito. Obrigada de coração, obrigada a mobilização, obrigada a todos, obrigada de verdade. O foco das buscas agora é Leonardo Machado de Andrade, ex-marido de Cristiane. O casal saiu de barco para ver o pôr do sol na região da Ilha Grande e desapareceu. A polícia já investigou todas as possibilidades, mas a principal suspeita é de que a embarcação tenha afundado. Além de Leonardo, as equipes tentam encontrar também o barco em que o casal estava. A embarcação já pertenceu a Leonardo, mas foi vendida. Dessa vez, ele pegou o barco para fazer um passeio com a ex-mulher. Eles foram ver o pôr do sol. Leonardo era um piloto experiente, tinha autorização para pilotar. Mas o que era para ser um passeio, um encontro romântico, terminou em tragédia. Por enquanto, só uma janela idêntica à do barco foi encontrada. Ela seria esta, da lateral. O pedaço de madeira verde foi achado por um pescador, boiando no mar. Encontrar a embarcação é importante para que a polícia entenda o que aconteceu. Só uma perícia pode explicar por que esse possível acidente ocorreu. Ainda segue desaparecido Leonardo Machado e as buscas não param por aqui. Hoje eu determinei que os mergulhadores do Grupamento em Busca e Salvamento atuassem num raio de aproximadamente 400 metros, da onde supostamente eles parariam para ver o pôr do sol. Cristiane e Leonardo foram casados por 8 anos e há 3 estavam separados. O casal decidiu se reencontrar para passar um fim de semana na praia. Leonardo, que mora perto da orla, até alugou uma casa à beira da praia para ficar ainda mais próximo do mar. Ainda não seria uma retomada do relacionamento. Eles pretendiam conversar e talvez planejar um futuro juntos novamente. Agora, os 2 filhos de Cristiane tentam entender o que pode ter acontecido com a mãe. Difícil acreditar que uma viagem, que deveria ser tão feliz, teve um fim como esse. Foi uma tragédia, não sabemos ao certo ainda o que aconteceu. Agora vai ficar na mão das autoridades, mas eu só queria minha mãe de volta. E agora pelo menos a gente sabe que ela está lá com Deus, Papai do Céu. Os filhos estão arrasados, não seria diferente. Eles até ajudaram nas buscas, saíram em embarcações, deram entrevista, falaram, ajudaram a polícia.
e estão intrigados também. O que aconteceu em Angra dos Reis? Era um passeio romântico que virou uma tragédia. E a gente vem falando todos esses dias, né, a respeito dessa situação. Os corpos não eram encontrados, agora o corpo dela foi encontrado ontem. E olha, e é uma situação delicada essa, porque não se sabe se o barco afundou. Será que ela se soltou de que maneira aquela janela? Porque ela está muito inteirinha, né, Rotino? Sabe o que me chama a atenção? No caso anterior, muita gente acredita em homicídio, mas a polícia não descarta suicídio. Nesse caso, muita gente acredita que algo tenha acontecido envolvendo o casal, talvez um crime passional. Mas a polícia acredita que o barco tenha afundado, que eles tiveram problemas na embarcação e a embarcação afundou. Então a gente tem que deixar a polícia trabalhar, mas não deixa de ser um caso intrigante, porque eles saem por um passeio rápido, onde ele convida ela para ver o pôr do sol. Nos dias de hoje, um ato de romantismo, um convite. Ela ficou balançada, porque eles tinham se separado, mas o convite balançou essa mulher. Ela aceitou, ela topou ir lá fazer um passeio de barco com ele. Só que hoje são 9 dias. 9 dias. Se o barco afundou, afundou onde? Como é que é possível fazer um rastreamento agora para encontrar essa embarcação afundada? Meu Deus do céu, isso vai dar um trabalho imenso. Será que foi levado, o barco foi levado por piratas do mar, aqueles criminosos que roubam embarcações? E por que matariam a moça? Jogariam ela no mar, o corpo dela já foi localizado? Olha, tem uma coisa que é interessante aqui, que quem sabe nós possamos isso até amanhã trazer isso no Balanço Geral. A Marinha tem uma corrente marítima ali, alguma coisa que possa ter, o barco afundou e possa ter levado o barco. Lembra-se quando nós falamos daquele grupo de amigos que o grupo foi buscar o barco no Rio Grande do Sul. E depois estava voltando para o Rio Grande do Sul. E aí houve um tempo, depois de 4, 5 dias, os corpos foram encontrados, o barco foi encontrado porque o barco tinha afundado. Isso, eu queria saber exatamente isso. Eu acredito que a Marinha possa dar essa explicação. Então, a polícia começa a trabalhar com essa possibilidade de naufrágio, do barco ter afundado. Mas ele conhecia o barco tinha acabado de ser vendido, então o barco estava em boas condições, porque senão a outra pessoa não compraria. O que aconteceu? Conversar com o dono desse barco seria também uma boa entrevista. A gente vai tentar isso para amanhã aqui no nosso Balanço Geral.